A paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e neste domingo eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, e quero pedir a Deus primeiramente perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, e poder orar em nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo o milagre, a bênção, o agir, o mover de Deus, a presença de Deus. Amados, a necessidade de orar, clamar e pedir a Deus é algo real, verdadeiro e preciso todos os dias. Somos nada sem Deus, sem a presença de Deus, sem os milagres, os livramentos de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Precisamos de Deus todos os dias. Por isso que oramos sem cessar. Isto quer dizer estar em constante oração e clamor a Deus, orando uns pelos outros, família por família, irmão por irmão, clamando e buscando a presença de Deus todos os dias. Oramos e pedimos o milagre de Deus. Amados, a necessidade de orar e clamar é algo tão real e verdadeiro que não temos como negar. O precisar falar com Deus, clamar ao Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos sempre em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme o próprio Senhor Jesus nos ensina, que devemos orar sempre em nome dele, pedindo ao Deus de Israel, seu Pai. E diz Jesus, que tudo aquilo que vocês pedirem em oração em meu nome, o Pai que está no céu ouvirá. Deus está ouvindo a nossa oração. Deus está ouvindo os nossos pedidos, aonde nós oramos, clamamos, pedimos a bênção, a proteção, os livramentos de Deus. E quantos livramentos Deus tem nos dado. Alguns nós presenciamos, outros nem vimos. Livramentos de acidentes, de mortes, de assaltos. Deus tem cuidado de nós todos os dias, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele pediu ao Pai: Pai, cuida deles. Deus está cuidando de nós todos os dias. Assim nós cremos. Assim quem é cristão, evangélico, crê. Crê no poder de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo. Crê no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. E nós oramos, amados, uns pelos outros, oramos pela paz em Israel, pela paz na Ucrânia, pela paz na terra, oramos pela saúde. Quantas pessoas doentes, enfermas, que precisam de uma cura, quantas pessoas que precisam de uma libertação de Deus na sua vida, pessoas envolvidas nas drogas, nos vícios, nas prostituições, na imoralidade, na criminalidade,
que precisam ser libertas pelo Senhor Jesus Cristo, porque a Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantas pessoas amarradas, no pecado, na mentira, no engano. Quantas pessoas que precisam a libertação do Senhor Jesus Cristo, a transformação de Deus. Pessoas que ainda não sentiram, não presenciaram a libertação de um Deus Pai Todo-Poderoso. Nós cremos que Jesus é aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Oramos, clamamos, pedimos em oração, em súplicas, a bênção de Deus, o transformar de Deus. E nós precisamos, amados, a transformação de Deus todos os dias, a libertação de Deus todos os dias. Precisamos ser libertos por Deus, transformados, porque somos tão falhos e pecadores e erramos tanto por pensamentos, atos ou palavras. Pensamentos, no ouvir, no falar, erramos. Somos tão falhos. O ser humano, ele é falho. Olhem só o que o apóstolo Paulo disse: o bem que eu queria fazer, eu não faço. E o mal que eu não queria, eu acabo fazendo. Quem poderá me libertar deste corpo de morte? O bem que eu queria fazer. Quantas coisas de bem nós planejamos em fazer e não conseguimos. Quantas mudanças, quantas promessas a Deus, aonde muitas vezes a pessoa diz: agora Deus, eu vou mudar. Agora Deus, este ano que está entrando, eu vou melhorar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou mudar isso ou aquilo na minha vida. E entra ano e sai ano e a pessoa continua na mesma. Quantas pessoas paradas, desanimadas, desacreditadas, e muitos dizem: agora eu vou voltar para Jesus. Este ano eu volto. E entra ano e sai ano e a pessoa continua na mesma. Quantas promessas frustradas, quantos planos frustrados. O ser humano precisa de Deus todos os dias. E uma decisão de voltar para Deus, uma decisão de voltar para o Senhor, deve partir da pessoa. O filho pródigo, ele abandonou a casa do pai e ele sofreu. E ele resolveu voltar para a casa do pai. Isto deve ser uma decisão da pessoa, dela decidir no seu coração de voltar para Deus. Não pela força e nem pela violência, mas sim partiu dela, do amor dela, para voltar para o Senhor. Quantas pessoas que estão paradas, e muitas delas dizem: um dia eu volto para Deus, um dia eu volto para Jesus. Amados, o amanhã pertence a Deus. O que eu quero dizer nestas palavras? Que ninguém pode garantir
se daqui uma hora, um dia, um mês, um ano, eu vou estar aqui neste mundo. Quantas e quantas pessoas estão partindo todos os dias de ida e não vão mais voltar. Após a morte se inicia o julgamento. E cada um vai ser julgado pelas escolhas que fez nesta vida. Quantas pessoas achavam que teria ainda anos e muitas vezes tem horas. Quantas pessoas estavam conversando tranquilamente e em minutos partiram desta vida. Isto acontece todos os dias. Por isso a pessoa brincar com a sua salvação é algo muito sério. Estamos falando de eternidade. Uma eternidade que pode ser com Deus, como pode ser uma eternidade sem Deus. E a pessoa deve pensar sobre isto, refletir sobre isto. Por isso que a Bíblia diz que se hoje ouvires a voz de Deus, não fazei como o povo do deserto que andou 40 anos de redor, de um lugar para o outro, e não chegaram na terra prometida. Quantas pessoas estão andando de um lugar para o outro, andando sem chegar a nenhum lugar? Quantas pessoas sofrendo, tendo uma vida frustrada, tendo uma vida de decepções, mas não querem saber de Deus. Falam em Deus, ficam revoltados. Falam em voltar para a casa do Senhor, ficam indignados. Quantas pessoas batendo em tantas portas, mas não batem na porta do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas dizendo, já fui em tantos e tantos lugares, mas nenhum resolveu a minha situação, porque o seu lugar é o lugar de Deus. E aquilo que só Deus pode fazer, ninguém irá fazer no seu lugar. Você pode bater em centenas de portas, mas há uma porta que só Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, a rocha inabalável, pode fazer. Libertar, salvar, porque Ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, e precisamos dEle todos os dias. Que Deus abençoe a todos, amados irmãos, neste domingo. Que Deus venha curar todos os tipos de enfermidades no corpo, na alma, espiritual. Que Deus venha quebrar todas as correntes do inferno e derrubar todas as muralhas do diabo. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, eu repreendo todo o mal, toda a contrariedade, toda a opressão. Que toda a escravidão espiritual venha a ser quebrada, destruída. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo todas as obras do inferno. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço o milagre, o agir, o mover de Deus, a presença de Deus, o sobrenatural de Deus, o milagre de Deus, a cura de Deus. Todos os dias eu oro e clamo e peço a Deus perdão e misericórdia, proteção e livramentos
Que Deus venha abençoar a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material. Que Deus venha quebrar todo mal. Que todo pacto do inferno venha ser quebrado, destruído. Em nome do Senhor Jesus Cristo, sobre todas as famílias, eu peço o milagre de Deus, a libertação de Deus. Pai, nos cubra debaixo da tua proteção. Nos marque com o sangue do Senhor Jesus Cristo e nos livre, Pai, de todo mal. Abençoa a nossa vida espiritual, emocional, sentimental e material. Abençoa as famílias, cura os enfermos, sara os feridos, liberta os cativos, salva os perdidos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa o ministério Família de Deus. Abençoa, Pai, todos os ministérios que pregam os ensinamentos, que ensinam os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Pai, as famílias. Nos dê força, ânimo, coragem, ousadia, saúde, paz, força. Força que vem do alto, do Deus de Israel. Pai, abençoa. Abençoa aqueles que estão orando uns pelos outros, ajudando uns aos outros. Abençoa, Pai, aqueles que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel, deixando o joinha e compartilhando estas pregações e orações com amigos, familiares e grupos. Abençoa, Pai. Abençoa as famílias, abençoa o Brasil, abençoa as nações e derrama, Senhor Deus, a tua paz sobre as famílias, o teu amor, o teu perdão, a tua misericórdia sobre as famílias, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Amados de Deus,